Meus amigos, que episódio legal. Tivemos a aparição de uma bela nova personagem e de novos membros de Minogra, que embora sejam bem esquisitos, também são bem legais de se assistir. Mais do que isso, vimos como as irmãs, principalmente a Caria, podem ser assustadoras e realmente cruéis, fazendo jus ao nome de Minogra. Hoje eu vou comentar sobre tudo isso e os detalhes que o anime não te mostrou. E se você não me conhece, eu sou o Diogo, dono do Grid Animes, e te convido a conhecer meu trabalho e meu canal se você for novo por aqui. Eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você vai gostar e não custa nada me dar uma chance e se inscrever aqui no canal. É super rápido, fácil e você não vai se arrepender. Uma coisa que foi cortada em uma reunião entre Takuto, Atou e os outros é que os elfos negros, principalmente Moltar, estavam se perguntando se era realmente inteligente fazer negócios com o Pepe, e isso porque eles acharam o Pepe um imbecil e tolo. Eles não acham que seria inteligente negociar com eles ainda. Porém, Takuto acha que não é tão ruim negociar com ele, e que Pepe não deve ser tão ruim. Afinal, nas últimas negociações, ambos os lados saíram ganhando, tanto Von Kaven quanto Minogra ganharam o que eles queriam, e Minogra até lucrou mais do que eles. Então foram boas negociações, embora o Pepe de fato seja um tolo. E com Takuto falando que o Pepe é ok e que não tem problemas por enquanto, todos concordam com isso. Afinal, ele é o monarca absoluto e se ele falou, tá falado. Mas nessa situação, Takuto achou uma coisa estranha. Ele vai ajudar Von Kaven a lidar com os bárbaros, o que é uma coisa boa pra ele também. Afinal, se os bárbaros colocassem os olhos em Minogra e fossem pra Minogra, ele também teria problemas com eles. Obviamente, ele poderia se defender com Atou, mas ainda seria problemático. Porém, esses inimigos aparecendo aleatoriamente do nada parece muito com o que aconteceria em um RPG e não em um jogo 4x. E com isso, um pensamento se passou pela cabeça de Takuto, mas a obra não achou sensato revelar pra gente agora. Mas quem é sagaz já percebeu o que ele estava pensando, que nesse mundo talvez tenha elementos de outros gêneros, não só 4x, mas também um RPG talvez. Isso traria uma dinâmica insana para esse mundo. Logo passamos para os preparativos, para as irmãs irem para Von Kaven. E claro, isso é para aprender mais sobre como a cidade funciona, a cultura deles, o que eles comem, o clima e tudo mais. Aprender mais sobre Dragontan como um todo. E obviamente eles precisam fazer isso agora porque Takuto não pensou nisso anteriormente durante as negociações. E ele não pensou nisso porque no jogo ele não precisava. Vindo de um jogo 4x, existia o famoso painel de diplomacia, um menu que é mágico. Nesse menu está listado tudo o que você tem e que seu oponente possui, e assim você pode escolher o que você quer dar e o que você quer receber para assim fazer um acordo. No jogo é muito fácil, muito rápido, e claro, a maior parte das trocas em um jogo são feitas com ou itens de luxo ou recursos estratégicos, e não coisas do dia a dia, coisas normais. E o Takuto, que tinha esquecido completamente que esse mundo não é o jogo, e que negociações são muito mais complexas e detalhadas, esqueceu de aprender mais sobre Von Kaven anteriormente. E bem, precisando investigar Von Kaven, as duas irmãs se oferecem para ir e acaba que elas são as melhores escolhas na situação. Afinal, se um político de alto status fosse, seria um problema para o outro lado. E claro, decidindo enviar as duas irmãs, foi necessário escolher aqueles que acompanhariam elas, os guarda-costas. E desde o início, Takuto pensou em usar apenas 3 pessoas. Ele nem cogitou usar os elfos negros para isso. Desde o início ele sabia que esses 3 eram quem ele ia enviar. E eu preciso dizer que embora o design deles no anime seja legal, olha essa ilustração da Light Novel. Olha a aura que esses caras estão farmando aqui. Eu não vou mentir que eu tenho uma grande queda por fantasias e roupas de médicos da peste negra. Eu gosto muito desse estilo, desse tipo de roupa. Inclusive, quando eu jogo Terraria, eu sempre acabo pegando roupas desse estilo, porque no Terraria tem algumas roupas de médico da peste negra também. Eu sempre uso elas. Eles são os médicos de Minogra que foram invocados por Takuto alguns dias atrás. E embora eles farmem aura com as suas aparências, suas personalidades são o completo oposto disso. E claro, eles têm cérebros de pássaros. E o motivo da escolha deles, como o próprio anime disse mais tarde, é por causa das habilidades únicas que eles possuem, que eu falo sobre isso um pouco mais pra frente quando for necessário. E assim, os doutores malucos, que são muito animados, tornaram os guarda-costas das duas. E eu preciso falar que o conceito deles também é bem interessante. Seres que não foram capazes de se tornar humanos, mas que adoram humanos acima de qualquer coisa, ao ponto de quererem agir como humanos, se parecer com humanos, vestir humanos. E ao combater isso com as habilidades deles, que tem a ver com raças humanoides, faz sentido, é bem feito. Por isso, eu tenho que elogiar o autor, porque esses personagens são bem interessantes mesmo. E o Takuto dando nomes pra eles no maior modo aleatório, igual que o Rimuru faz em Tensura, mas a
melhor parte é eles ficarem super animados com esses nomes aleatórios. Me lembra muito Tensura, cara, não tem jeito. E fica melhor ainda quando o cara começou a falar com eles para os comandar, como pedindo que eles falassem mais baixo enquanto tremia e tinha a expressão de quem queria desistir dessa missão, porque pra ela isso aqui tava totalmente fora do seu controle. E com isso passamos para Antelise, a elfa que é a prefeita de Dragontan. E claro, ela já não aguenta mais trabalhar e só quer saber de beber agora, porque ela é uma grande alcoólatra. E eu tenho 2 pontos para falar sobre ela aqui. Primeiro, ela é uma bela elfa de respeito e uma personagem bem legal. E segundo, que ela me lembra a Elinalise. Eu tô maluco? Eu tô doido? Obviamente, ela não é idêntica a Elinalise de alguma forma, mas por algum motivo ela me lembra aquela elfa. E claro, isso faz eu gostar dela ainda mais, porque eu adoro a Elinalise. E como o anime mostrou, ela está claramente de saco cheio do trabalho e está fazendo birra como se fosse uma criança. Ela achou que ao sair da floresta dos elfos, ela viveria uma vida livre, alegre, ela encontraria riqueza, um bom marido, criaria família e nunca mais precisaria trabalhar na sua vida. Mas bem, tudo que ela faz agora é trabalhar e trabalhar e quer mais que os casais e esse mundo se explodam, que peguem fogo. E é totalmente entendível essa situação. Afinal, as circunstâncias de Dragontan são horríveis e ela é responsável pela cidade sendo a prefeita. Principalmente agora que ela vai ter que lidar com Minogra, que é a nação de um deus maligno. Mas é aquilo, Dragontan está realmente com uma grande falta de defesas e a situação tá precária para eles, então ter reforços realmente é uma grande ajuda. Embora ela preferisse que não fosse de um deus maligno, e sim das nações ao norte. E logo as irmãs chegam em Dragontan para estabelecer contato com a prefeita. E a secretária que contou por ela da chegada das irmãs fez um ponto muito bom aqui na minha opinião. Ela fala que Antelise é uma mulher incrivelmente talentosa e bela, mas a sua personalidade arruína tudo. Porém, em partes, eu gosto da personalidade dela, me julguem. Logo na reunião de Antelise com as irmãs, a primeira coisa que ela percebeu é que os espíritos estavam aterrorizados, além da atmosfera distorcida por causa dos doutores. E só de ver a reação dos espíritos, ela entendeu que eles estavam ferrados, já imaginando que esses seres malignos que beiram aberrações iriam acabar com eles. Onde aqui, começando a falar com as meninas, ela queria usar os espíritos para analisar elas, para tentar entender mais sobre elas. Porém, por ela não saber que tipo de magia Minogra possui, ou se seria perigoso, ela decidiu jogar pelo seguro e não fazer isso. Mas o mais engraçado realmente foi ela tentando ler e lidar com a situação, pensando em como tratar elas, como cuidar delas, o quão importante elas são, se ela está ofendendo elas. Mas pior ainda, ela começou a pensar nas ameaças que o rei de Minogra faria contra elas se ela ofendesse as irmãs. Além do fato de que ela estava imaginando que elas, como elfas negras, poderiam odiar ela como uma elfa normal. Porque por causa de como os elfos normais trataram os elfos negros durante muito tempo, muitos elfos negros odeiam os elfos normais. Aqui a Antelise estava em completo pânico. Então claro que quando o Jiro explicou a situação pra ela, ela só faltou chorar de alegria. Ela nunca esteve tão feliz na vida dela como quando o Jiro explicou isso pra ela. Eles estão ali apenas para visitar e que tá tudo tranquilo. Mas claro, ela ainda manteve em mente que Takuto parece se importar muito com as duas irmãs, já que ele saiu do seu caminho para mandar as duas ir pra lá estudar a nação. Então isso mostra que ele realmente se importa com as irmãs, chegando a pensar que ele talvez tenha uma queda por garotinhas. E ela foi a segunda pessoa da história a pensar que o Takuto é um lolicon. A situação realmente não tá fácil pro deus maligno. Depois disso, ela foi dar aquele tour para as garotas pela cidade, e aqui ela já começa a mostrar quem ela realmente é, sendo bem casual, fedendo a bebida e pedindo que as garotas não contem para ninguém sobre isso. E inclusive, conversando com Antelise, as duas receberam notícias de outros elfos negros, o que deixou elas bem felizes. Afinal, qualquer notícia sobre outros elfos negros pode beneficiar Minogra. E Maria parece estar fixada com os peitos gigantes de Antelise, vendo ela como uma inimiga, porque peitos grandes são inimigos. Isso porque, pelo que parece, a linhagem delas, os elfos negros têm uma grande tendência a serem magros, a serem tábuas. E então, passando desse assunto enquanto andam pela cidade, eles falam sobre o que eles comem em Dragontan, que normalmente se passa em torno de grãos, como trigo e outras coisas. Isso porque essa é uma terra muito infértil, é uma terra muito ruim para cultivo, mas eles também possuem algum tipo de gado e com isso produtos derivados de animais, como queijo, por exemplo. Enquanto isso, elas também analisaram as casas, vendo os materiais e como foram feitas, o clima dali, a cultura local e tudo mais. Elas foram aprendendo sobre tudo relacionado a Dragontan durante essa visita. E claro, ao mesmo tempo, as duas falariam sobre as comidas e bebidas de Minogra que irão ser enviadas para Dragontan, meio que já fazendo uma publicidade e animando a prefeita para isso, porque saber que comida e bebidas gostosas estão vindo para Dragontan deixou a prefeita animada. E durante a conversa podemos ver que Antelise é bem menos incrível do que ela parece, ou pelo menos a personalidade dela a torna menos incrível. Sério, ela é seriamente uma alcoólatra. E a Karen, enquanto isso, só foi coletando informações e aprendendo mais sobre Antelise e Dragontan. Ela realmente não vacilou no trabalho, ela só foi aprendendo e aprendendo. Agora, durante a noite naquela
conversa que eles tiveram entre si mesmos, aprenderam que os três patetas só negociaram bem do jeito que eles fizeram porque o Takuto falou pra eles como fazer isso. Eles não são inteligentes, eles são bem burros, mas o Takuto falou pra eles o que eles deveriam falar e eles só imitaram o rei deles. Também aprendemos que durante o dia houveram muitas pessoas seguindo e vigiando as irmãs, mostrando que a cidade tem muito mais perigos do que parece, e que esses perigos provavelmente têm a ver com aquele traficante e gangster que apareceu depois. E quando o assunto daquelas drogas apareceu, a Karia sentiu pena da Antelise, já que mesmo que a prefeita fosse toda animada e alegre, apenas de observar dava pra ver que faziam dias que ela não tomava banho, que ela tinha olheiras muito pesadas, ou seja, a situação em Dragontan realmente não é boa. Tanto que não é à toa que no dia seguinte, aquele gangster barra traficante foi falar com eles abertamente. Ele, que é um mero criminoso local, foi falar com os enviados de outro reino diretamente, mostrando que de fato isso aqui tá ruim. E claro, ele pensou que só porque o alinhamento delas e de Minogue é maligno, que elas iriam ajudar ele, que elas iriam fazer acordos com ele. Esse cara é muito burro. Parece que ele ganhou algum dinheiro e já se achou a última bolacha do pacote. E claro, embora a Karia tenha dado um pouco de corda aqui pra ele, meio que ouvindo o que ele tinha pra falar e tudo mais, isso foi apenas para que ele terminasse logo e fosse embora, porque ela não se interessou nem um pouco pelo papo dele. O que nos leva ao terceiro e último dia em Dragontan, onde elas estão se reunindo com Antelise, como vimos no anime. E é claro, é quando aquele gangster estúpido chega ali para falar com elas, querendo meio que pressionar elas a fecharem um acordo com ele, ou obrigar elas a fazer aquilo, porque... de novo, ele é muito burro. Todo dia sai de casa um malandro e um otário. E esse cara se acha malandro, mas ele é o maior dos otários. É sempre gente que nem ele que acaba morrendo, igual aquele Lonius anteriormente. Gente que se acha muito importante, mas que sempre tem o mesmo destino, que é 7 palmos da terra. E ao mesmo tempo é quando descobrimos o real poder dos médicos, que também são chamados de devoradores de cérebro. Eles dão um bônus de manter a ordem pública em cidades que contêm os seres humanoides. Eles aumentam o poder de ataque de seres humanoides aliados e aumentam as resistências de seres humanoides aliados, além de, claro, o poder de ataque contra seres humanoides também. Normalmente, eles seriam inúteis para Minogra, já que a real população de Minogra normalmente são homúnculos, e eles não são humanoides. Mas com os elfos migrando para Minogra, já que eles são humanoides, os devoradores de cérebro finalmente se tornam muito bons para a nação. E como vocês podem lembrar do anime, eles mais do que finalizaram os gangsters. Eles tiraram suas peles, órgãos, membros, vestiram eles, pegaram para si mesmos, e tudo isso porque eles querem virar mais humanos. E a Antelise entrando em pânico e se mijando só deixou a cena ainda mais engraçada. Embora, se você for parar pra pensar, essa cena deveria ser bem pesada na verdade, porque os caras destroçaram 3 humanos ali na frente dela. Eles não apenas finalizaram 3 pessoas, eles tiraram suas peles, órgãos, vestiram as peles dos órgãos, brincaram com eles. Isso aqui foi uma coisa bem pesada, que o anime poderia ter mostrado e deixado bem pesado. Porém, infelizmente, o diretor não gosta disso e censurou bastante, só mostrando os resultados das ações. Mas foi legal ver como a Karia não apenas se mostrou ser firme, mas completamente cruel e sem piedade na frente de inimigos. Foi bem legal e mostrou que de fato ela é um ser maligno de Minogra. Então mesmo que elas sejam crianças ainda, elas têm um grande potencial pela frente. Mas o que vocês acharam sobre isso, meus amigos? Sejam os novos membros e subordinados de Takuto, ou sobre a Antelise, ou a crueldade das irmãs, comentem o que você achou do episódio que eu quero saber a sua opinião, porque eu gostei bastante. Poderia ser melhor? Poderia se tivesse mais sangue, porém eu ainda gostei dele. E se você quiser ver mais Minogra, aqui você encontra e tá bem legal, então assiste aí que você vai gostar. Não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda e obviamente deixa o gostei aí para apoiar o meu trabalho. Agora eu fui.